Doença de Alzheimer. Cuidar em casa ou numa casa de repouso. Conforme a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, é uma decisão que diz respeito apenas aos familiares, mas os profissionais da saúde podem ajudar a elucidar. Assim, conhecendo sobre a doença de Alzheimer, as pessoas podem definir também se a pessoa que está com Alzheimer gostaria de permanecer em sua casa ou ir morar numa casa de repouso. Boas-vindas! Que bom que você se interessa a propósito da doença de Alzheimer, que é um dos tipos de demência que prejudica a memória e o comportamento das pessoas. E aí, na família de um casal e 4 filhos, a notícia de que o pai está com a doença de Alzheimer faz com que eles ouçam se ele prefere estar em sua casa ou em uma casa de repouso. Ou a família prefere que a pessoa, no caso, o Sr. Otílio, que é um nome fictício, fique com eles, mesmo sabendo que não poderão fazer o que faz uma instituição, como é uma casa de repouso. Então, antes de tudo, vamos ver o lado do Sr. Otílio. Otílio, ao receber a notícia de estar com a doença, ele fica preocupado, pois não entende bem do que se trata. Acha que já está ficando demente, meio louco, assim como se dizia naquele lugar onde ele morava. Mas de uma coisa ele tinha certeza: ele não tinha pretensão de sair de sua casa para ficar na casa de repouso. Não porque a não valorizasse, mas porque a casa onde vive a família sempre foi seu melhor lugar para viver, com belas histórias de ver seus filhos nascerem, crescerem, ficarem adultos. Foi lá que ele desenvolveu sua história com a esposa Olívia, nome fictício, e os 4 filhos homens. No entanto, chegou o dia mais esperado por Otílio e para sua família, pois tem que decidir se ele, após constatada a doença de Alzheimer, ainda na fase inicial, ele preferiria ser cuidado pelos familiares ou pelos profissionais de uma casa de repouso. E você, está gostando deste vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. Então, chegou o momento do suspense. Você acha que a família passou a querer colocar Otílio numa casa de repouso? Ou o próprio Otílio decidiu tomar essa decisão? Vamos ver o que aconteceu. Bem, da parte da família, ocorreu o seguinte: 2 dos filhos, Arthur e Vinícius, nomes fictícios, acharam que seria melhor que o pai ficasse na casa de repouso, embora teriam que providenciar o montante necessário para custear a sua permanência lá. Mas claro, lá ele teria atendimento personalizado e desenvolveria atividades com artes, além de estímulo ao cérebro. Mas os outros 2 filhos, André e Augusto, nomes fictícios, pensaram bem ligeirinho que eles mesmos poderiam adaptar a casa, deixando-a preparada para que o pai se sentisse bem, evitando que ele caísse ou se machucasse. Pensaram também sobre jogos e exercícios de estímulo ao cérebro. Então, os 4 filhos resolveram, por causa disso, visitar outras casas de repouso que ainda não conheciam, em busca de novas ideias. Na volta, já tinham o que precisavam para resolver a forma de como preparar os detalhes da casa, que foi principalmente em 4 áreas importantes. Primeira área: segurança. Por quê? A casa precisava ser segura para que Otílio pudesse ir de um lugar para o outro sem estar exposto a perigos, como escorregar ou se machucar. Além do mais, os 4 filhos combinaram. Um de cada vez ficaria cuidando para que ele percebesse os perigos, por isso deixaram todos os lugares bem sinalizados e bem iluminados. E também ficaram de olho em esconder medicamentos, facas de cozinha, produtos químicos. Pois, como estava com Alzheimer, eles não lembrariam mais dos nomes. E você está gostando deste vídeo? Então curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever e tocar o sininho das notificações. É importante para mim, é de graça para você. Aliás, além dos 4 filhos, lá estava sempre a senhora Olívia, nome fictício, esposa de Otílio, dando seus palpites e dizendo: sou mais velha que vocês, conheço mais essa doença. Seu pai teve sorte. Deixe que eu explico, vamos fazer uma reunião. Sim, porque os filhos se preocuparam mais com essa parte, mas por sorte do destino, ela já tinha participado anteriormente de um encontro
não muito antes, mas onde os profissionais da saúde de uma localidade próxima explicaram sobre a doença de Alzheimer, e isso deu segurança para os 4 filhos. Segunda área, funcionalidade, utilidade. Na casa do Otílio, o ambiente seria funcional se ele pudesse fazer por conta tudo o que fazia antes, conforme estes exemplos. Que haja tempo dos familiares dedicado ao idoso, horários organizados, e que sejam convidados parentes e amigos para trazerem novas alegrias para ele. Isso é muito importante, deixar sempre a pessoa que tem a doença de Alzheimer feliz. E em vez de deixar Otílio sempre dentro da casa, levá-lo para rever um terreno onde ele trabalhava, consertar a cerca quebrada e se propôs a ajudar. É algo importante e ele gosta de passear. Quem leva? Quem está na vez? Quarta área, redução de gatilhos comportamentais. Olívia, a esposa de Otílio, insiste com a atenção dos filhos sobre o seguinte: A. O cuidado com a iluminação adequada. Por não saber do que se trata, ele pode se assustar com alguma sombra na parede. B. Vamos lembrar que num dos dias Otílio sentia falta de lanches gostosos ou refeições que eram uma festa, porque depois, na época, eles passeavam de carro todo mundo junto para fazer compras com Otílio. Mas, se por exemplo, um dos filhos estivesse de mau humor, Otílio captava no ar. Mas Olívia vinha em seu socorro para que ele se superasse. Assim, a casa, aos poucos, foi se tornando um ambiente descontraído, e o filho que estava na vez de cuidar do pai, ajudando no banho, na administração dos remédios e de outros compromissos, não reclamava. Ia passando, para cada um dos filhos. Eles gostavam do pai e queriam que ele continuasse do jeito que desejava viver. Na sua casa, com a esposa e todos os filhos perto dele. Todos queriam conhecer mais sobre a doença, pois com o tempo ele passará pelos estágios seguintes da doença. E vez ou outra sentiam o peso do cansaço de cuidar bem do pai, e isso valia muito a pena. E quando o pai estava num dia ruim, que isso acontece com todo mundo, que principalmente quem está no começo da fase da doença ou nas outras fases também, cada um com o seu jeito, de ser, que a doença vai mudando um pouquinho a sua expressão, E quando o pai estava num dia ruim, os filhos cuidadores também se sentiam sobrecarregados e exaustos. E o sono da pessoa que tem a doença de Alzheimer nem sempre é um sono bom. Tem quem cuida que sabe. Cada dia que passa, Otílio passa a falar menos porque vai esquecendo mais. E você, está gostando deste vídeo? Então curta e compartilhe. Muito bem, sou Zélia Bonamigo. Nesse vídeo eu trouxe para você o tema doença de Alzheimer, cuidar em casa ou numa casa de repouso. E definir se a pessoa que está com a doença está no estágio inicial, gostaria de permanecer na sua casa ou morar em uma casa de repouso. Muito obrigada por sua audiência. Até a próxima. Quero ver você de novo por aqui.